Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 1º de setembro. Agora na Espanha, 20 horas e 18 minutos, no Brasil, 15 e 18 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal aqui da BTC, no par BTC USD mais antigo plotado aqui na TradingView, que é o par BTC USD da Bitstamp. Tem candle aqui no semanal da semana que começou em 22 de agosto de 2011, ou seja, há mais de 10 anos. Então esse gráfico aqui pegou o Bull Run de 2012, 2013, o Bull Run de 2017, 2018 e está pegando o Bull Run que está acontecendo em razão do halving de maio de 2020, que está se arrastando para 2021, 2022 e vai avançar para 2023, já que está sendo um bull run atípico. E por que eu estou nesse gráfico hoje? Eu estou nesse gráfico para expor para vocês o quão atípica é essa corretiva e demonstrar que alguns fenômenos nunca haviam acontecido antes no gráfico da BTC, principalmente aqui no semanal, e estão acontecendo agora. Eu estou analisando esse gráfico hoje porque eu recebi uma tonelada de mensagens nos últimos dias de seguidores meus preocupados com uma queda ainda mais exponenciada, podendo bater 12 mil, alguns analistas dizendo que vai para 10 mil, enfim. Gente, aqui no gráfico BTC-USD na TradingView da Bitstamp, que é o gráfico mais antigo BTC-USD plotado na TradingView, aqui no gráfico semanal, vocês podem analisar que nunca, desde que a BTC está plotada nesse gráfico, desde a semana que se iniciou em 22 de agosto de 2011, a BTC nunca havia desenhado um Morobuzu, que são esses candles aqui, ó, com corpos reais extensos, para fora do canal de Keltner, para baixo. Para cima, ela sempre desenha em todos os bull runs. Desenhou aqui na corrida de touros de 2017 e 2018. Desenhou aqui na corrida de touros 2012 2013. Ó. Aqui, ó, até aumentar. Vamos voltar no tempo. Ó. Desenhou Morobuzus aqui. Desenhou aqui, ó, em 30 de outubro de 2017, ó, ela deu um Sputnik, que só foi parar em dezembro de 2017. Ela desenhou aqui também, ó, nessa reação, depois dessa longa queda aqui, ela desenhou aqui, ó, alguns Morobuzus também, que são candles com corpos reais extensos, mas ela nunca havia desenhado Morobuzus para baixo. Para fora, no caso, para baixo, para fora do canal de Keltner no sentido de queda, ou seja, abaixo do canal de Keltner. Então isso é um evento que é atípico. A BTC ela possui um crescimento exponencial ascendente, justamente porque é um ativo raro a utilidade dela decorre da expansão da rede. Aí é a teoria das redes que justifica e tem um condão de demonstrar o porquê que a BTC vale isso. A teoria de Metcalfe também explica, que é baseada na teoria das redes, também explica por que o Facebook cresceu exponencialmente até alcançar os trilhões de dólares. E é a mesma teoria de Metcalfe que demonstra o porquê da BTC ter essa expansão cotacional aumentando de forma exponencial. A gente está desenhando aqui, ó, nessa corretiva, a gente chegou a desenhar um corpo real inteiro de Morobuzu para fora, para baixo do canal. Um que está praticamente, que foi o corpo real do candle anterior da semana que se iniciou em 13 de junho, que está praticamente também para fora, ou seja, são basicamente 3 candles com corpos reais no semanal inteiros para baixo do canal de Keltner. Isso nunca havia acontecido antes. É um evento que foge da normalidade comportamental da BTC. Ela no semanal, ela recorrentemente visitou a última linha, a linha inferior do canal, mas ela não protagonizava esse avanço para fora, para baixo do canal, como está acontecendo agora. Então a violência dessa queda explica essa série de excepcionalidades nessa corretiva que, na minha leitura, está sendo orquestrada por institucionais
que estão forçando o preço para baixo para eles poderem embarcar com algum conforto cotacional, vamos colocar assim. Então, gente, o gráfico semanal da BTC, com essa série de excepcionalidades, na minha leitura, está desenhando aqui um grande W. A BTC no semanal não fica nenhum candle com o corpo real inteiro para fora do canal de Keltner, para baixo. E a gente já desenhou 1, 2, 3, 4, basicamente 4 candles para fora. Agora a gente voltou a incursionar para dentro do canal nesse topozinho de 15 de agosto, onde a BTC bateu 25.200 e pouco, chegou a fazer 25.212 e agora a gente segue ali estressando a linha inferior do canal de Keltner. Então, na minha leitura, o pior que pode passar é a gente fazer um fundo duplo com essa agulhada de 17.600 do dia 13/6. Mas com certeza a BTC não vai deixar de encostar ou de transitar pela banda inferior. Em algum momento ela vai promover esse pump espasmódico para buscar de volta a nuvem de Shimoku na projeção. Eu só estou demonstrando o quão excepcional é esse comportamento da BTC no semanal para afastar um pouco do desespero de alguns seguidores, dando conta de que a BTC vai corrigir até 12 mil, 13 mil. Para a BTC corrigir até 12 mil, 13 mil, ela tinha que abrir mais uma sequência de corpos reais inteiros aqui, ó, para baixo, para fora do canal, o que seria igualmente absurdamente excepcional e dois raios, vamos colocar assim, não caem duas vezes no mesmo local. Eu acho de uma extrema excepcionalidade esse evento de corpos reais inteiros para baixo do canal de Keltner. A BTC nunca havia protagonizado um comportamento desse, mesmo diante de extrema volatilidade, que é uma característica íncita a esse ativo, e ela tá protagonizando essa bizarrice, que é essa sequência de Morobuzus para baixo do canal de Keltner. Gente, dito isso, eu tenho para mim que a gente aqui no semanal tá sim desenhando um grande W. A gente vê sinais de esgotamento nessa correção quando institucionais não param de aportar no mundo cripto. Agora, voltando para o diário, a gente vê basicamente que o fundo de hoje bateu 19.565. Foi uma corretiva violenta, mas teve relação também com a virada da VWAP mensal, que impõe algum nível de volatilidade. Agora a gente vai desenhar a nova banda de VWAP mensal e é bem provável que a BTC comece a respeitar aqui a VWAP mensal, ficando aprisionada no centro gravitacional da VWAP mensal. E é bem provável que a gente siga aqui desenhando uma figura triangular de acumulação. Não perdemos o fundo de 28 de agosto, que ficou em 19.520. O fundo de hoje foi meio que um fundo duplo em 19.565. Meio que fez um W aqui com aquela agulhada de 28/8. Ou seja, segue uma figura acumulacional, salvo se a gente perder esse fundo e desenhar um corpo real de candle aqui no diário para fora, porque aí a gente poderia estar desenhando um grande fundo duplo com aquela agulhada da semana de 13 de junho, que foi a agulhada de 18/6, onde a BTC bateu 17.592. Na minha leitura, há vários sinais de arrefecimento desse movimento correcional. No nosso gráfico das VWAPs, a gente já está indo para quantos candles afastados da VWAP anual? 137º, vamos para o 137º candle de afastamento descendente da VWAP anual. O último afastamento descendente, a gente ficou 74 candles afastados de forma descendente, e no último afastamento ascendente, 64 candles afastados. Ou seja, também está batendo um recorde aqui em termos de afastamento da VWAP anual, que segue ali numa cotação proporcional a essa última congestão aqui, ó. Caiu um pouquinho, aqui o fundo estava ali em 28 e pouco, ela está ali entre 28 e 29, mas enfim, essa vai ser a nossa resistência mais imediata. No intraday, a BTC foi obviamente didática, como sempre, beijou a lower, voltou para a VWAP, rasgou aqui, esgarçou, ameaçou voltar, não deu, na segunda voltou. Os sinais, tem um aberto ainda, o END e o SDT já fechou, mas enfim, tá volátil, a gente tem que aproveitar essa volatilidade para aumentar o nosso patrimônio cripto.
Mas enfim, gente, eu tenho para mim que a gente está acumulando. No diário a gente segue muito tempo afastado da VWAP anual. No semanal a gente está desenhando um forte indício de que a BTC está desenhando efetivamente um W. E outra, gente, além da BTC no semanal nunca ter desenhado um corpo real de candle inteiro, um Morobuzu, principalmente para baixo do canal de Keltner, ela também nunca havia desenhado um corpo real de candle inteiro abaixo da MM200. Eu estou aqui no gráfico mais antigo da BTC na TradingView, BTC USD da Bitstamp, que tem candle aqui de agosto de 2011, e ela nunca havia, a BTC no semanal, nunca havia desenhado um corpo real de candle inteiro para baixo da MM200. Vocês vejam que mesmo no evento pandêmico, em que a BTC chegou a fazer a mínima em 3.850, a gente não desenhou um corpo real para baixo da MM200. Isso é um outro forte indício de que talvez a gente já tenha encontrado o fundo dessa história naquela corretiva que alcançou o seu ápice ali na agulhada de 13 de junho, da semana que se iniciou em 13 de junho, em 18/6, para o patamar de 17.592. Então, fica no radar só a possibilidade de fazer um fundo duplo com 17.592 para aí sim desenhar uma perna em direção ao centro gravitacional. No intraday eu já reportei, está voltando agora para a VWAP para estabilizar o preço e desenhar a nova banda de VWAP de amanhã, do dia 2 de setembro. E na seara fática, gente, a MTGOX suspendeu as transferências de BTC para os credores. Para quem não sabe, a MTGOX já foi uma das maiores exchanges do mundo, japonesa, faliu porque sofreu um hack e dentro da massa de bens arrecadados sobraram centenas de milhares de BTCs, que na época valiam pouco mais de $100 e, enfim, hoje vale uma verdadeira fortuna, e essas BTCs paulatinamente são distribuídas aos credores, que eram os usuários dessa exchange, por um tribunal de falência japonês, de acordo com o plano de pagamento do seu administrador. E o mercado às vezes fica em polvorosa quando esses credores recebem essas BTCs, porque eles temem um despejo. Mas existe um acordo de conversão dessas milhares de BTCs através de uma ordem OTC, over the book, fora do book, para não agredir o book, firmado entre o administrador judicial da MTGOX e as maiores exchanges do mundo, incluindo a Binance. Ou seja, não há com o que se preocupar. E a FTX fecha uma parceria com a Busan, da Coreia do Sul, para desenvolver uma exchange DeFi. Eles querem fazer uso do ecossistema blockchain em blockchain da Busan. Vamos ver como vai ficar a DeFi da FTX. E o Mercado Livre divulga que o preço inicial da sua cripto vai ficar em 10 cents de dólar, algo em torno de 50 centavos de real, e vai ser usado no cashback para os usuários que compram mercadorias ou vendem mercadorias através do Mercado Livre. É interessante, depois eu vou dar uma lida com mais calma nesse projeto, mas a princípio é uma cripto que deve ter um futuro interessante pela frente. E o mercado de ações hoje desabou na esteira da divulgação de diversos dados que robustecem a conduta hawkish do Federal Reserve. É isso que deixou hoje a Nasdaq nervosa. A Nasdaq agora, nesse momento, está menos 1,39, mas chegou a tombar mais de 2%. A BTC não acompanhou todo esse tombo da Nasdaq, ficou ali no máximo caindo menos 1 em alguma coisa, agora está caindo menos 0,94, a Nasdaq está caindo menos 1,36. De repente o mercado já esteja reprecificando a Web 2 e também reprecificando a Web 3, já que a Web 2 tem que morrer, aprisionou o tráfego de dados e riqueza em nível planetário por quase 2 décadas, um iOS valendo 3 trilhões, com uma série de fricção no tráfego de dados e riqueza dentro daquele ecossistema, com taxas para Apple, enfim. E agora a Web 2, que vale trilhões, e o mercado está reprecificando, sangrando esse elefante branco, se vê diante de uma Web 3
que está nascendo, onde ecossistemas vão fazer muito mais do que um ecossistema como iOS e Android, por exemplo, sem toda essa fricção imposta por esses ecossistemas que aprisionaram o tráfego de dados e riqueza em nível planetário por quase 2 décadas e agora esses ecossistemas estão morrendo. A Web 2 tem mais é que sangrar, a Nasdaq está virada numa shit coisa. Muito dessa Babilônia de trilhões das Big Techs tem um fundo de responsabilidade na própria conduta do Fed, que foi Dobis por mais de uma década, distribuindo quantitative easy, dinheiro, trilhões, incentivando a recompra institucional de ações por essas corporações, e agora resolve puxar o tapete e de repente está até ajudando o mundo cripto com a morte não tão lenta assim da Nasdaq. Mas enfim, vamos ver como essa reprecificação que o mercado está impondo ao Web 2 vai se desdobrar. E o Vladimir Putin desprezou o funeral do ex-líder Mikhail Gorbachev, que faleceu, e enfim, ele só compareceu à cerimônia do velório, mas não compareceu ao funeral. A imprensa ocidental dá conta de que o Vladimir Putin imputa ao Gorbachev o fim do Império Soviético. Mas enfim, isso aí já entra dentro das picuinhas políticas internas da Rússia, mas o fato é que o Ocidente gostava muito do Gorbachev e, enfim, um executivo de petróleo de uma estatal russa, a segunda maior, a Lukoil, apareceu morto depois que caiu da janela do 6º andar do hospital onde ele estava internado. A imprensa internacional está dando conta de que provavelmente ele não foi um acidente, ele foi assassinado. Mas as investigações estão correndo sob sigilo. É muito intrigante que um alto executivo de uma estatal do petróleo russa caia da janela do 6º andar de um hospital onde o mesmo estava internado. É mais uma bizarrice dentro do regime do Vladimir Putin. Mas enfim, gente, o mundo está meio maluco mesmo. A BTC, na minha leitura, num cenário com a Nasdaq tombando, chegou a tombar mais de 2%, agora está menos 1,42%, segue resiliente. No diário aqui a gente vê que isso provavelmente é uma movimentação acumulacional para levar a BTC de volta aqui para a altura da VWAP anual, que está em 28 mil e pouquinho, que coincide aqui com esse patamar congestional. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.